Então, quer dizer, a Bíblia não é um padrão de comportamento, de regra, de fé, de prática, certo? E de boa conduta para as pessoas. A Bíblia é um manual sangrento para psicopatas. E eu digo isso sem medo de errar, viu, pessoal? Aprendendo que cobra fala, que o homem veio de um boneco de argila num jardim mágico com uma fruta mágica, que teve um dilúvio que encobriu a mais alta montanha, que o sol e a lua parou, que as estrelas e o sol veio depois da terra, da planta e da água. Você aprende que existe um judeu voador, The Walking Dead, etc. Tudo isso, sem contar o medo de um apocalipse, o terror psicológico que é montado na sua mente. Só que você falou que Deus era 100% bom. Se Deus é 100% bom e 100% justo, como é que ele criou o mal? O que leva as pessoas a fazerem declarações como essas? Como surgiu o ateísmo? E como o cristianismo se tornou a maior fábrica de ateus no mundo inteiro? Fique até o final deste vídeo, porque eu vou te contar como até mesmo um dos nomes de Deus explica a origem do ateísmo. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E claro, deixa o seu like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Ideias e questionamentos críticos sobre a existência dos deuses existem desde os primórdios das civilizações. Na Grécia Antiga, filósofos como Demócrito e Epicuro desafiavam a ideia de divindades ativas no universo, assim como a escola filosófica Carvaka, na Índia. Mas foi no século XVI, na França, que o termo ateísmo apareceu pela primeira vez, em meio ao renascimento e à ascensão do antropocentrismo. Um movimento que colocou o ser humano no centro da compreensão do mundo, em vez de Deus. No entanto, na era moderna, o que mais impulsiona o ateísmo não são apenas os argumentos filosóficos, mas sim o próprio cristianismo. Como já vimos aqui no canal, o cristianismo é uma crença que usurpou a Torá judaica, alterando textos fisicamente e distorcendo interpretações conforme sua agenda teológica e política. Se você ainda não viu esses vídeos, vou deixar alguns aqui no card e na descrição para você conferir depois. Essas mudanças geraram contradições absurdas dentro da própria Bíblia cristã. Tenho certeza de que você já ouviu alguém dizer que o Deus descrito no Novo Testamento e o Deus descrito no Pentateuco são completamente diferentes. E isso é uma grande verdade. Esse é um dos argumentos que servem de questionamento para os ateus sobre a veracidade da Bíblia cristã. Mas aqui entra um detalhe muito interessante sobre o ateísmo. Quase todos os argumentos ateístas modernos partem de um ponto de vista cristão e de suas contradições. E a grande maioria das pessoas acha que judaísmo e cristianismo são a mesma coisa. Esse é o erro fundamental que leva muitos a questionarem a existência de Deus com base nas falhas do cristianismo. A Torá, entregue no Monte Sinai a Moisés, também conhecida como Pentateuco, não é apenas um livro de histórias, ela é um manual de instruções para a vida e para o povo judeu. Mas a Torá escrita não veio sozinha. Junto com ela, foi entregue um guia essencial para sua aplicação prática, a Torá oral, ou Torá Shebe'al Peh, em hebraico. Sem a Torá oral, muitos mandamentos e conceitos da Torá escrita ficam sem explicação clara. Vou te dar um exemplo. No livro de Gênesis, Abraão recebe a ordem de realizar o Brit Milá, que significa pacto de palavra. Mas o que isso quer dizer? Um pacto feito com palavras? Na boca? Quem responde a essa questão é a Torá oral, que explica que Brit Milá se refere à circuncisão. E esse é apenas um exemplo. Há muitos outros mandamentos na Torá que não são explicados em detalhes no texto escrito, como o tefilim, os filactérios e as franjas chamadas de tzitzit, que os judeus devem usar. Esses ensinamentos foram passados diretamente por Deus a Moisés, que os transmitiu a Arão, seu irmão e sumo sacerdote. De Arão passaram aos sacerdotes e assim foram sendo ensinados de geração em geração, de pai para filho, por milênios. Até que, por conta dos exílios e perseguições, os sábios da época perceberam o risco de esse conhecimento se perder e decidiram registrá-lo por escrito, dando origem à Mishnah e ao Talmud. E aqui entra um ponto crítico. Sem a Torá oral, a Torá escrita se torna um livro cheio de lacunas e margem para interpretações erradas sobre leis, sacrifícios e julgamentos. E como a Torá oral é explicitamente contra qualquer ideia parecida com o cristianismo,
Ela foi rejeitada e demonizada pela Igreja nos primeiros séculos. Afinal, sem a Torá oral, fica muito mais fácil distorcer as Escrituras e criar novas doutrinas que nunca existiram no judaísmo original. Uma das perguntas mais comuns feitas por ateus e deístas é: se Deus é completamente bom, por que ele permite que o mal aconteça? Esse questionamento só existe porque foi baseado em crenças dualísticas, como o cristianismo, que ensina que o mal é uma força separada de Deus e que está em guerra constante contra ele. No entanto, isso não é verdade no judaísmo. Em Isaías 45, verso 7, Deus deixa bem claro: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Ou seja, o mal não é uma força independente, mas algo que vem do próprio Criador. E o contexto dessa passagem é justamente uma resposta de Deus, através do profeta Isaías, às crenças dualísticas que estavam surgindo na época, como o zoroastrismo. Essa religião pregava que existiam duas forças opostas, dois deuses, um do bem e um do mal. E é fácil entender por que as pessoas da época chegavam a essas conclusões. Se não existisse a medicina moderna, você estaria vivo assistindo a este vídeo? Tenho certeza de que muitos responderiam que não. A ciência e a medicina são extremamente recentes na história humana. Agora imagine viver há 2.000 ou 3.000 anos atrás, onde as pessoas simplesmente morriam sem nenhuma explicação. Por exemplo, um homem se casa com uma mulher belíssima e amada por ele. 3 meses depois, ela sente uma dor de dente. E sem nenhum aviso, a mulher morre. Hoje sabemos que infecções podem ser tratadas com antibióticos, mas naquela época ninguém sabia da existência de bactérias. A morte era imprevisível, e as pessoas não tinham como explicar isso. As pessoas olhavam para o céu e diziam: olha as estrelas, o sol, como tudo é perfeito lá em cima. Mas aqui na Terra tudo é um caos. Morte, sofrimento, doenças. Este mundo está quebrado. O Deus perfeito que criou os céus não pode ter criado isso. Então deve existir outro Deus, um Deus imperfeito e mau, responsável por essa realidade terrível. E foi desse tipo de pensamento que surgiram as ideias dualísticas, como o zoroastrismo, o gnosticismo e, sim, o cristianismo. O próprio cristianismo afirma que o diabo é o Deus deste mundo. Ou seja, a própria crença cristã alimenta a visão dualista de que Deus não tem controle absoluto sobre o mal, criando assim um paradoxo teológico que só fortalece os argumentos ateístas. A ausência da Torá oral para explicar conceitos da Bíblia cria falsas narrativas e entendimentos sobre os ensinamentos fundamentais que Deus transmitiu à humanidade. Um exemplo claro disso é o conceito do livre-arbítrio. Muitas pessoas acreditam que o livre-arbítrio é uma espécie de regra autoimposta que impede Deus de interferir nas escolhas humanas e que sem ele seríamos como robôs sem vontade própria. Mas isso não é verdade. Para entender melhor o livre-arbítrio, vamos fazer uma analogia. Imagine que você está entrando pela primeira vez na cozinha de um grande restaurante. O ambiente é caótico. Panelas quentes, chamas altas, facas afiadas, cozinheiros transportando molhos ferventes de um lado para o outro. Mas tem um detalhe: você está vendado. Agora imagine o risco que você está correndo. Porém, você não está sozinho. Existe uma voz no seu ouvido dizendo: não coloque a mão aí. Não vá para esse lado. Siga em frente. Fique parado. Se você não tivesse à venda, jamais colocaria a mão em uma panela fervendo, porque saberia que isso traria dor. Mas vendado, você não sabe onde está o perigo e só percebe depois que se queima. Essa venda é justamente o que nos proporciona o livre-arbítrio. Não saber as consequências das nossas ações antes de tomá-las. Porque quando sabemos, deixa de ser uma escolha e passa a ser o óbvio. Ninguém avança um sinal vermelho quando vê um guarda na esquina, porque sabe exatamente qual será a consequência. E a voz que guia no caminho certo é a Torá que Deus entrega nos orientando sobre o que devemos evitar. Mas temos a escolha de confiar nessa voz ou ignorá-la. Portanto, o livre-arbítrio não é simplesmente ter vontade própria, mas não conhecer plenamente as consequências do mal,
tanto na vida material quanto na alma. Agora, e se eu te dissesse que o ateísmo existe justamente porque o livre-arbítrio funciona dessa maneira? E que o primeiro nome de Deus conhecido por Abraão explica exatamente isso? No primeiro livro da Torá, vemos que o nome usado para Deus é El Shaddai. O termo El é um nome genérico para se referir a Deus, significando poderoso, enquanto Shaddai pode ser traduzido como suficiente. Quando combinados, o significado de El Shaddai é aquele que disse suficiente, ou aquele que disse basta. Mas o que isso realmente significa? Conforme a Torá nos ensina, Deus criou toda a existência em 6 dias, e no 7º ele descansou. Mas será que Deus realmente se cansa? Será que ele precisa de férias como nós, após um longo trabalho cansativo? É claro que não. A tradição oral nos ensina que a tradução correta é que Deus parou de criar. Quando ele estava criando, o que ele estava fazendo na realidade era se escondendo atrás da sua criação. Se Deus tivesse criado por mais um segundo sequer, ele estaria tão escondido atrás da sua própria criação que seria impossível para nós percebê-lo. Deus parou no exato momento em que ele se ocultou o suficiente para que nós pudéssemos ter a escolha de olhar para o universo e imaginar que tudo existe por acaso, por consequências aleatórias de eventos cósmicos. Ou perceber o quão detalhada e magnífica é toda a nossa existência e entender que existe um Criador por trás de tudo. É por isso que Abraão o conhecia por esse nome, El Shaddai, pois ele foi capaz de perceber a existência de um Deus único e absoluto, mesmo em meio à realidade pagã em que ele foi criado. E é por isso que os judeus guardam e comemoram o Shabat, o sábado, o dia que Deus cessou sua criação e nos permitiu perceber a sua existência. Se Deus não tivesse se ocultado, seria impossível termos livre-arbítrio, pois tudo estaria claro para nós. É por isso que anjos não têm livre-arbítrio, pois eles conseguem perceber a existência de Deus de maneira explícita, e portanto a vontade dele se torna absoluta para eles. E é justamente o fato de Deus estar oculto que levanta questionamentos como o ateísmo. Mas o grande causador da falta de conhecimento bíblico, que leva tantas pessoas a não acreditarem em Deus, é justamente o cristianismo, com todas as suas contradições e aberrações teológicas. O cristianismo distorceu muitas das lições da Torá, criando uma visão errônea de Deus, o que alimentou as dúvidas e questionamentos que resultam no ateísmo moderno. Quer um exemplo das distorções que o cristianismo fez na Bíblia? Assista esse vídeo aqui. O judaísmo vai muito além do que a igreja ensina. Ele explica todo o funcionamento do mundo como matemática e nos incentiva a questionar tudo, ao invés de nos basearmos em uma fé cega.